Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com você? Bom, a gente está aqui de volta para outra aula de VB para SAP Script. Essa playlist ela foi criada a partir de dúvida de vocês nas minhas redes sociais, WhatsApp, e-mail. Foi aí que eu percebi que a maior barreira é o VB e não o SAP Script. Vale lembrar, gente, que não é obrigatório usar o VB para rodar o script, tá? A gente faz isso quando a gente quer colocar a gente quer startar a partir do Excel, startar o SAP Script, tá bom? Mas você consegue rodar direto no SAP sim, sem colocar grandes lógicas, né? Mas eu trouxe essa playlist para a gente aprender o mínimo necessário para rodar com o VB, tá bom? Então o que a gente aprendeu até agora e vamos continuar aprendendo um pouquinho do VB, que é a linguagem nativa do Office, tá? E claro, vamos virar expert não, tá? No assunto tem que estudar mais sobre isso, mas eu vou trazer somente aquilo que eu acho necessário para o script, minimamente. Hoje a gente vai aprender sobre offset, que é um comando que faz com que o cursor se desloque para cima, para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo, tá bom? E aí talvez seja útil aí para vocês nos scripts, tá bom? Antes de começar o tutorial, eu quero dar algumas dicas que vocês precisam escutar antes de ir para a tela direto fazer, tá bom? Então, primeiro, se você não me conhece, eu sou a Cris, educadora, consultora desde 2007 aí no SAP, sou analista de sistemas desde sempre e esse canal é minha forma aí de contribuir fazendo algo que eu adoro, que é ensinar. E eu espero que vocês curtam. Mas vamos à primeira dica. Não perca mais tempo no código do que no processo de entrega. A não ser que você esteja estudando, aprendendo, tenha tempo. Mas se você tiver que se preocupar com a entrega, não fica fazendo códigos totalmente rebuscados. Tenta começar automatizando coisas simples, tá? Com códigos e lógica simples. A não ser que você já seja um bom programador, conheça bastante lógica. 2. Saiba bem, mas muito bem a transação que você quer automatizar. Isso é imprescindível para que você não automatize um monte de erro, clique a mais, enfim. Terceiro, mesmo que você conheça a transação, treina a transação antes de gravar. Isso é muito importante. 4. Seja muito organizado com seus códigos. Coloca comentário em todos eles, usa o apóstrofe, coloca os comentários, seja organizado, explica para você mesmo. Olha, aqui faz isso. Quinta dica, comemore cada código que você rodar. Oi, Cris, comemora, tá? Agora, minha última dica serve para qualquer coisa que você vá aprender. Eu faço isso desde criança, muito antes de estudar educação, de fazer pedagogia, né? Procura alguém que precisa aprender, por exemplo, hoje você vai aprender sobre offset. Procura alguém que precisa aprender sobre offset. Ensina para essa pessoa, porque aí na hora que você ensinar, vai sedimentar esse conhecimento. Tenha certeza disso, vai dar um salto nos seus aprendizados, tá? De qualquer coisa. Agora o que eu queria pedir para vocês, para que faça sentido esse meu trabalho, né? Compartilhe o vídeo, deixa o like, comentário, mesmo que seja comentário não de dúvida, mas de coisas que vocês descobriram, coloque aqui para os outros, vamos distribuir o conhecimento, vamos democratizar, tá bom? Lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn, que tem aqui os links no canal, eu posto coisas diferentes, porque lá não é só vídeo, né? Então eu posto carrossel explicando alguma coisa, eu posto sobre educação, sobre SAP, vou postar sobre SAP Now, enfim, uma série de coisas. Dá uma olhadinha lá, de repente tem alguma coisa que ajude vocês, tá bom? E no Instagram eu coloco uma caixinha de perguntas, vou começar a colocar caixinhas de perguntas, comecei na verdade, e aí, a partir das perguntas, eu consigo pensar em algum tema para vídeo. Tá bom, gente? Obrigada, vamos para a tela e vamos aprender sobre offset. E vamos dividir isso com quem não sabe, tá bom? Serve para VB com SAP Script ou sem SAP Script, tá bom? Na verdade, aprender o VB é um a mais aqui, né? O foco é meio que SAP, tá bom? Vamos para a tela. Tornar aqui acho que essa é a nossa terceira aula de VB para SAP Script, lembrando que eu não sou especialista, mas que eu vou trazer para vocês aqui o que vocês realmente precisam saber para rodar os scripts de vocês. Então, assim, não precisa ser especialista, programador, eu quero facilitar ao máximo a vida de vocês. Lembrando que um script, ele roda sem o VB, tá? Você pode rodar, mas o interessante é que você pode rodar o script direto no SAP Script, sem passar pelo Excel, pelo VB, tá? E o VB é a linguagem nativa
do Office. Então é uma ótima chance de vocês, sem instalarem nada aí na máquina de vocês a mais do que o Excel, de treinar a lógica de vocês, tá? Então eu acho isso muito interessante, porque eu acho que a lógica é o que está faltando aí para todo mundo seguir nesse caminho aí de automação. E ela é útil para um monte de coisa. Esse daqui é o meu e-book que eu pedi para vocês baixarem, né? E nele eu começo trazendo um pouco sobre o Subscript, tá? Tem nesse vídeo aqui o link, nos outros vídeos também, na minha bio lá do Instagram tem também. Mas o que eu quero trazer aqui hoje? Então, aqui é um código, certo? É um código de uma transação chamada FAG-LB03, que ela é para tirar saldo de conta contábil. Então, aqui não tem nada de VB, tá? Então, se você rodar isso daqui, e vamos supor que você não precise que ele rode com determinadas características, você não precisa do VB, você pode rodar direto no script. Se você quiser rodar 10 vezes exatamente igualzinho aquilo, você pode copiar e colar e rodar a partir do SAP, não tem problema nenhum. Ele é uma macro igual uma macro gravada no Excel, tá? Então, só que para ficar melhor, para você rodar um número de vezes, x, y, z, para você colocar uma lógica, você precisa um pouquinho de VB. Então, na aula anterior, eu mostrei de novo esse template de código, eu falei sobre o Option Explicit, que torna a declaração de variáveis obrigatória, falei sobre como colocar um número aqui, o nome da macro, e aqui sobre a declaração das variáveis, do porquê, e aqui eu falei, ó, aqui você deixa separado para colocar aquele script gravado pelo teu gravador de macro do SAP, tá? Então aqui tem um código, inclusive, que está aqui, foi gravado pelo próprio SAP. Aí depois eu inseri um for aqui, perguntando para a pessoa, olha, que linha que você quer que comece? Ó, que linha que você quer que termine? Porque aí ele fica executando somente aquele número de linhas, tá? Mas nada impede de você rodar sem isso daqui. E aí nós falamos sobre o for, né? Fizemos um Excel aqui, que eu mostrei para vocês na aula anterior, que está aqui na parte de laços, onde eu fui mostrando aqui, na verdade eu já fui colocando para vocês como que faz para debugar, né? Que é uma da aula de hoje, eu adiantei e coloquei na aula anterior, mas tudo bem. Então, vamos ver o que a gente vai ver. Então, o objetivo principal, gente, é dar para o usuário de SAP aí, o consultor, as noções básicas de VB, para que a gente possa minimamente utilizar o SAP Script. O que eu preciso que vocês saibam? Minimamente SAP e Excel. Principalmente, gente, tem que saber a transação do SAP. Eu vou fazer uma revisão, já estou fazendo. A gente vai falar de debug, que eu já dei na aula anterior. Vamos falar do objeto range e do offset, tá bom? A gente vai aprender sempre a lógica com foco no subscript, tá? E o offset é muito interessante porque ele é uma propriedade aí que permite o deslocamento para cima, para baixo, para o lado da esquerda ou da direita, tá? Então, eu trouxe aqui uma parte escrita para vocês. Então, aqui eu tenho declarar as variáveis. Então, o range, lembra que eu falei para vocês? Vamos voltar lá no meu Excel. Lembra que eu falei para deixa eu apagar tudo. Lembra que eu falei para vocês? Eu vim aqui na arquivo opções e tirei, coloquei e tiro esse estilo de referência. Então, o Excel de vocês deve estar assim. Deixa eu limpar isso aqui me irrita. Ficar desse jeito aqui. Então, aqui, se eu falar para vocês, range de, opa, tem que ser sempre assim, ó, entre aspas, D10, certo? Então, o que é? Coluna D, linha 10, tipo batalha naval. Então, aqui é o meu range. Então, deixa eu pintar ele aqui. É aqui. Opa! Aqui que eu quero pintar. Se eu dissesse para vocês cells 2, 10. Então, aqui, o que eu fiz? Opa, e aqui também tá errado, viu, gente? Ó, tem que ser entre aspas. Então, aqui eu faço
coluna e linha. E aqui eu faço sempre linha e coluna. Esse daqui, depois vocês vão ver uma aula que eu falo de acelerador de macro, que ele é mais rápido que esse. Eu já fiz a contagem de tempo para ele. Claro, se você tem uma macro pequena não, mas ele faz diferença na rapidez da execução da macro. Se eu falar cells, é linha e coluna. Qual que é a linha 2? Essa aqui. Qual que é a coluna 10? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, não sei o que aconteceu com o meu teclado, gente. Desconfigurei ele aqui. Opa! Desconfigurei meu tecladinho aqui. Deixa eu voltar. Então, se eu falar que é linha e coluna, a cells 2, 10 vai ser o 2 com a coluna 10. Esse daqui, ó. Então, esse aqui é o cells. Certo? Então, a diferença é sempre o contrário. Agora, o range, ele também tem uma característica, tá? Que é, eu posso usar o range, em vez de usar só o range no D10, eu posso dizer que o range XYZ é tudo isso aqui, por exemplo. Então, se eu falar que é tudo isso daqui, então eu digo para ele que ele é do range, vamos voltar lá para tirar aqui, eu posso dizer que o range vai de F8 até K20. Então, eu posso dizer que isso daqui tudo faz parte do range 1, por exemplo. Tá? Eu posso dizer que ele... Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Que ele aqui é o range 1. Todo esse espaço aqui. Então, vamos lá. Vamos lá no nosso bebê. Vou voltar aqui para o meu offset. Então, aqui, olha só. Então, eu não vou ficar repetindo, tá? Aqui eu não coloquei o option explicit. Aqui eu coloquei o nome da macro offset. Aula 3, declarar. Repara que está entre apóstrofe. Então, são comentários. Eu gosto de deixar os comentários para depois eu voltar na minha macro e saber do que se trata. E aqui, o que eu fiz? Ó, eu setei, eu chamei de variável range 1, range 2. E eu setei o range 1 dizendo que o range 1 é do F3 até o F6. E o range 2 vai do G3 até o G6. E aí eu falei o seguinte para ele. Ó, o range 1 vale 10 e o range 2 vale 20. Tá? Então vamos rodar isso aqui para a gente ver como é que fica, tá? Antes de tudo eu vou apagar isso daqui para a gente não ter problema, para vocês não se perderem. Então, vamos lá. Então, vou dar vamos debugar deixa eu parar aqui, né? Vamos lá. E vamos olhando lá. Então, repara que ele começou, ele já está trazendo range 1, range 2, não vale nada. Então, vamos continuar. Aí ele fala, ó, o range 1 vai de F3 a F6 e o range 2 vai de G3 até o G6 e continua. Se você abrir aqui, ele tem uma série de coisinhas que ele fez sozinho, tá? Que é mais do Excel, não vale a pena a gente ficar entrando em detalhes. Mas olha só o que ele fez aqui. O range 1, vamos voltar aqui ó, ele já colocou o range 1, ele chamou de 10. Eu tô falando para ele fazer do F3 até o F6. Então, vamos lá. Do F3 até o F6 é o range 1. Então, vou colocar aqui. E esse daqui, é o range 2. Então, esse aqui é o range 1. E esse aqui, range 1. E esse aqui, o range 2. Tá? E o que ele fez em seguida que apareceu esses 4 aqui? Vamos ver lá. O que ele fez? Eu tô pedindo para ele, ó. Do range 1, você faz um offset dele de 6,0. Então, 6 é o quê? 6 seria a coluna. Então, o que ele fez? Do range 1, ele contou 1, 2, 3, 4... Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E aí ele veio e colocou 4. Então, voltando aqui. E no range, aqui ó, desculpa, aqui, ele foi e colocou valor 4. E no range 2, ele vai fazer também a mesma coisa, só que vai valer 5. Só que ele sempre conta a partir do lugar que ele tá. Então, por exemplo, o 4 foi a partir daqui. E o 5 vai ser a partir do que é o range 2. O que é o range 2? Começa na G3. Então, vamos continuar aqui pra gente ver o que ele faz. Vamos lá. O que ele fez? Ó, ele contou a partir daqui. Então, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, ele colocou o 5 aqui, tá? Continuando. Agora, o que ele vai fazer, ó? Ele alterou 6 para a direita, mexendo na coluna. Agora, ele vai alterar 4 para a esquerda, também na coluna. Então, é sempre linha, coluna, linha, coluna. Então, vamos lá. Quando é negativo, é porque ele vai mexer para a esquerda, do ponto inicial para a esquerda, tá? Então, vamos continuar aqui para ver o que ele fez. Então... mas é também, né? Ficou 7. Deixa eu ver aqui. Aí aqui, ó, ele fez pra cá. Ele fez 7 a partir daqui. Então, ele fez 1, 2, 3, 4. Então, eu não mandei ele andar 4 para a esquerda, então ele andou 4 para trás. Aí agora, ele vai andar para o range 2, ele andou 1 para a direita, para a esquerda também, no 2, ó. Só que caiu bem em cima da onde ele estava, porque ele andou 2 para trás, tá? Então, por que eu quis trazer isso daqui para vocês, tá? Quis trazer isso aqui para vocês, simplesmente para vocês conseguirem colocar pensar quando vocês tiverem um problema que vocês queiram simplesmente deslocar. Então, por exemplo, eu quero que ele coloque o número do pedido na coluna X. Então, manda deslocar para a direita, manda deslocar para a esquerda, tá? Então, você pode fazer isso. Você pode usar o range também para poder apagar todo um conteúdo. Então, você consegue fazer uma série de coisas a partir do offset. Eu raramente uso o offset, mas com as dúvidas que vocês têm mandado, eu tenho notado que o offset pode ajudar vocês, mandando o cursor ir para cima ou para baixo, tá bom? E é por isso que eu trouxe o range e o offset aqui para vocês. Eu espero que tenha ajudado e a gente se vê aí nas próximas aulas.